9:02, nós vamos começar a apresentação para a defesa de Wellington Romão de Oliveira, cujo trabalho é intitulado Eles só usam o vento, ecologia política e o discurso de instalação de parques eólicos no litoral do Maranhão, nordeste do Brasil. Seu orientador é Edson Vicente da Silva, que é o presidente da banca. Teremos na participação da banca a professora Maria Lúcia Andrade Correia, o professor Manuel Rodrigues de Freitas Filho, Adriane Guraieb Nogueira Caetano e o professor Antônio Jeová de Andrade Meireles. Depois eu passo a palavra ao Wellington para que ele inicie sua apresentação. Bom dia a todos. Agradeço desde já a disponibilidade dos professores da banca e a todos que estão assistindo. Eu vou iniciar aqui a apresentação, certo? Vocês me avisam aí em relação à projeção, tá bom? Ok, Wellington. Pronto. Tá visível aí para todo mundo? Para mim tá ótimo. Tá ótimo. Tudo ok. Pronto. Para mim não Meire também. Não que aperta em algum lugar. Pronto. Espera aí, Cacau. Tá ok, Wellington. Tranquilo. Ok. Apareceu o Cacau aí? Não. Vê aí só a questão do modo de visualização. Rapidinho. Wellington, para mim não Layout. apareceu, tá? Pronto, eu acabei de fechar aqui rapidinho, só enquanto o Cacau vê a questão da visualização. Vou voltar a apresentar. Só um minuto. Só Tá, está mas- aparecendo a minha pessoa aqui na tela. Espera aí. Pronto, eu vou projetar de novo agora. Pronto, tá aparecendo? Tá ótimo para mim, Wellington. Tranquilo. O Wellington, para mim, não está aparecendo. Para mim Talvez- também não. Talvez seja aquele mesmo caso de ontem lá do teste, né? O Erandi orientou a sair e entrar de novo para ver se aparecia. Pode ver aqui, Erandi, por favor. E, Wellington, Cacau, se você desligar a câmera, Cacau, acho que aumenta aí a potência do teu equipamento aí para a imagem. E onde é Cacau que- e Meire, há uma opção onde é de que mudar o desliga? layout. Onde é que Há uma diz- opção de mudar o layout. Se vocês não conseguirem mudar o layout, por favor, saiam e entrem novamente, que eu acho que dá certo. Então, eu vou fazer isso, tá? Vou bom. sair e vou entrar de novo, ok? Tá bom. Vou ficar aguardando. Wellington, Oi. por favor, faça o seguinte também. Envie agora por e-mail as apresentações para os professores. Tá ok. Porque aí, de qualquer forma, se alguma coisa acontecer, eles podem ficar acompanhando no arquivo Certo, pessoal. eu já tinha enviado por e-mail da coordenação, vou enviar para geral agora. Isso, obrigada. Pronto, entrei de novo. Pronto, entrei de novo, tá? Wellington, mas ainda não está aparecendo para mim nada. Aqui, ó, não está aparecendo a apresentação. Ele mandou desligar e ligar de novo. Mandou... Obrigada. Pronto, Arandi, assim que o Cacau entrar novamente, eu projeto. Alô? Oi, Cacau.
Tá ok aí? Estão me vendo? A sua foto, Cacau. Estou ouvindo. Está aparecendo ou não? Está aparecendo só a sua foto, mas não tem problema não. Nesse momento o importante é você ver a apresentação dele. Pronto, gente. Vou botar na tela de projeção novamente e aí vocês me dizem se estão visualizando, tá bom? Tá. Tranquilo. Pronto. Tá perfeito aqui para mim. Ok, Pra mim- tranquilo. Perfeito, Para mim, viu? não. Cacau, acho que o ideal é você pegar a apresentação então que ele te mandou por e-mail. Pronto, foi enviado por e-mail já. Tá bom. Abre, aí você vai acompanhando via e-mail mesmo, Certo. com o seu arquivo, Tá ok. tá bom? Vamos... Você abre, baixa e vai acompanhando. Certo. Tá certo. Então vamos lá, Wellington, porque já estamos 8 minutos atrasados, né? Tá ok. Deixa eu só começar aqui. Pronto. Novamente, bom dia a todos, né? O título da minha apresentação é Eles Só Usam Vento, Ecologia Política e o Discurso de Instalação de Parques Eólicos no Litoral do Maranhão, Nordeste do Brasil, né? Orientado pelo professor Edson Vicente da Silva e com a orientação dos professores Juliana Felipe Farias e John Christopher Brown. Bom, eu trago aqui um índice da apresentação, certo? Eu optei por não apresentar naquele formato de capítulos, até por conta do tempo. Então, vai ter uma breve introdução em relação à temática, aos objetivos, uma localização e caracterização da área de estudo, uma discussão dos principais resultados e as considerações finais. Bom, a efetivação de unidade de conservação, né, na introdução, a indústria de energia eólica e o discurso da instalação de parques, né? A efetivação dessas unidades de conservação, elas são uma tentativa de determinadas porções do território elas serem conservadas, né? A partir da década de 80, a gente observa um avanço em relação a essas práticas e a criação de diversas unidades, de categorias e aspectos diferentes, né? No caso, a gente tem uma unidade de conservação de uso sustentável, que é uma APA, né? E essas áreas, especialmente as APAs, elas sofrem uma pressão bastante grande por tentarem compatibilizar, né, esse uso sustentável e a questão da conservação, né? A questão da energia eólica, né, que foi um ponto a ser observado dentro dessa unidade de conservação, né? Nos últimos 5 anos houve a instalação de um parque eólico na área e isso trouxe à tona toda a questão do discurso de instalação desses parques e os impactos provenientes dessa instalação. A partir dessas discussões iniciais em relação a essas unidades de conservação e a questão da energia eólica, né, surgiram 3 questionamentos iniciais, né, que seriam no que se sustentam esses discursos, né, utilizados na instalação desses empreendimentos eólicos, né, principalmente no Nordeste, uma vez que esses já têm ocasionado diversos problemas socioambientais, né, em que conjunto de fatos e concepções esse sistema, né, no caso, o Estado, ele se apoia para realizar a gestão, proteção dessas áreas, assim como a própria criação também, dentro de um contexto de realidade social e econômica compatível, né? E de que forma compatibilizar os objetivos da unidade de conservação, né? Da criação desse tipo de unidade, né? E esses benefícios econômicos e sociais atrelados não só à criação da própria unidade em si, como também a gestão, uma vez que alguns instrumentos de gestão necessários, como os planos de manejo, na maioria das vezes eles não existem, né? Então, o objetivo geral foi analisar, né, por meio da ecologia política, o discurso de instalação desses parques eólicos na APA dos Pequenos Lençóis, e os aspectos físico-ambientais, eles seriam analisados através da geoecologia da paisagem, né? Então, a gente tem uma ênfase também na questão da legislação, né, vendo as potencialidades e limitações dessas áreas e essas relações de poder e influência existentes dentro do processo de instalação desses empreendimentos. Como objetivos específicos, né, tem o primeiro que seria identificar, delimitar e caracterizar as unidades geoecológicas, né, dentro da APA dos Pequenos Lençóis, a caracterização também desses aspectos socioeconômicos, políticos e culturais, né,
a partir de coleta de dados primários e secundários, a análise do discurso através de um instrumento que seria um questionário, né, que foi aplicado durante 2 fases, né, na fase de instalação e na fase de operação comercial do primeiro parque eólico na área. Avaliar também esse processo de licenciamento ambiental, né, tentando identificar essas relações de poder e influência, né, na instalação e operação desses empreendimentos e incorporando dessa forma, né, novas metodologias de abordagem para estudos de unidade de conservação através da ecologia política. Né? A geoecologia da paisagem, né, você tem uma abordagem bastante ampla em relação ao estudo desses ecossistemas, né, uma vez que a partir da geoecologia da paisagem eu consigo integrar esses ecossistemas antrópicos, né, considerando esses processos naturais e humanos, né, e a ecologia política, né, ela vem analisando essas mudanças na paisagem, né, porque elas vão gerar novas distribuições de poder, né, e é onde você vai ter custos e benefícios em relação ao uso desses recursos naturais, especialmente dentro de uma unidade de conservação, né. A questão do discurso, né, ele vai existindo dentro da ecologia política, né, à medida que se passa a produzir, transformar e utilizar, no caso, atrelado à energia eólica. Então, aqui, iniciando a questão da caracterização da área, né, você tem a unidade de conservação, que é a APA dos Pequenos Lençóis. Ela é uma unidade de conservação estadual, ela é gerenciada pela Secretaria do Estado de Recursos Naturais do Maranhão, né? Ela vai aqui da foz do Rio Parnaíba até a foz do Rio Preguiças, certo? Você tem diversas feições paisagísticas dentro dessa unidade de conservação. Essas feições paisagísticas, elas são, inclusive, o motivo da criação da unidade de conservação, para proteger essa tipologia de feição, que é bem característica. E você tem, dentro dessas feições paisagísticas, a partir de 5 anos atrás, a inserção de uma nova paisagem, que é a dos aerogeradores, né? Então, para essa análise mais específica, né, a gente já trabalhou com a parte mais oeste da unidade de conservação, que é essa parte aqui entre Barreirinhas e Paulino Neves, que é onde foram instalados os primeiros parques. Atrelado a essa questão da unidade de conservação, você tem uma série de aspectos jurídicos, né, a partir principalmente da Política Nacional de Meio Ambiente, que é de 1981, onde você tem todo o arranjo do Sistema Nacional de Meio Ambiente. Após isso, você tem a Constituição Federal em 88, que traz um capítulo específico para o meio ambiente, se torna uma lei fundamental, e os rumos e os limites também nessa ordem jurídica, elas são bastante importantes a partir da Constituição. E relativo às unidades de conservação, a gente tem a Lei 9.985, né, do ano 2000, que é a lei que gerencia o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é o SNUC, né. Atrelado a isso também, né, passando ao nível do Estado, você tem uma Constituição Estadual, você tem as políticas estaduais de meio ambiente, de unidade de conservação, e também, em relação, por exemplo, às comunidades tradicionais, a gente tem também políticas nacionais de desenvolvimento sustentável desses povos tradicionais, né? Ainda não com a força de lei, né? Porque o projeto ele está ainda, ele foi arquivado, na verdade, mas você tem um decreto onde tem essa questão dessa regulamentação em relação à política nacional de povos tradicionais. Em relação à indústria da energia eólica, né? Você observa que esse discurso em relação à energia eólica, ele é um discurso global, né, dessa geração de uma energia mais limpa, tem essa perspectiva dos impactos da emissão de gases. Então, você tem o Brasil, fechando o ano de 2018, né, em 6º lugar, com um pouco mais de 12 mil megawatts, né, responsável, dentro desse contexto mundial, por 2% da energia eólica, né, no planeta. E dentro da matriz elétrica brasileira, a energia eólica hoje, né, até dezembro de 2019, ela era responsável por cerca de 9% da energia total.
em relação aos parques, sendo de forma mais específica, você tem, né, uma liderança em relação, e uma concentração também desses parques no Nordeste do Brasil, né, Rio Grande do Norte, Bahia e Ceará em destaque, e você tem a inserção do estado do Maranhão, a partir do ano de 2016, onde agora em dezembro, né, o Maranhão ele fechou 426 megawatts de potência e 15 parques eólicos instalados. A fonte eólica ela é vista enquanto uma energia limpa e geradora de benefícios, né? E isso é divulgado em relatórios, em publicações, né? Uma vez que ela geraria uma renda aos proprietários a partir do arrendamento desses terrenos para a inserção dessas torres, ela permitiria aos proprietários a continuação das atividades que eles já faziam antes da atividade ela ser instalada, e haveria também uma capacitação da mão de obra local, né? Ele coloca que ela é renovável, não polui, e em relação a isso é considerado apenas o processo de geração de energia. Ele não considera a questão da instalação, da distribuição e todos os outros processos. Para mensurar isso, né, foi usado um instrumento, que foi um questionário, certo? Esse questionário ele foi dividido em 7 sessões e, em boa parte dessas sessões, foi utilizada a escala Likert, né? Ela é uma escala ordinal, né? Ela é bastante conhecida e utilizada para mensurar atitudes e opiniões, né? E dentro da escala, por exemplo, você tem esses marcos posicionais, né? Por exemplo, nesse caso, essa pergunta aqui, indo de concordo totalmente a discordo totalmente. Então, esses marcos posicionais, no caso esse 1, 2, 3, 4 e 5, eles não indicam necessariamente um valor, né? Uma vez que eu estou tratando, por exemplo, de atitudes, de opiniões em relação a determinada situação. Então, aqui poderia ser um A, um B, um C. Isso não faria diferença em relação à análise, certo? Trazendo aqui, por exemplo, as respostas, né? Um exemplo das respostas, eu não vou trazer todas por conta da extensão do questionário. A gente tem, por exemplo, a mesma pergunta anterior, se a comunidade ela possuía poder e recursos para se opor aos projetos de energia, né? Eu decidi colocar por indicações, isso poderia ser a porcentagem, né? Sim. A ideia de colocar por indicação é de trazer uma visualização de forma mais fácil, principalmente para a própria comunidade que foi analisada, né? Para eles compreenderem, por exemplo, que das 7 pessoas que indicaram que a comunidade ela tinha poder e recursos para se opor ao projeto, 5 colocaram que concordavam e 2 colocaram que concordaram totalmente. Como eu falei, isso foi aplicado em 2 períodos, e a gente tem aqui, por exemplo, que no segundo período, que o parque ele já estava em operação, né, 7 questionários foram aplicados, 3 não concordaram, se colocando como discordo totalmente dentro da escala. Isso também serviu para as atividades, né? Essas atividades para melhor facilitação em relação à aplicação do questionário foram utilizadas imagens. Então, eles selecionavam as imagens que correspondiam às atividades que eles praticavam ou que eram importantes em relação à subsistência e ao mercado. E eles, por exemplo, na última sessão, classificavam quais atividades ou quais recursos foram impactadas a partir da instalação do parque eólico. Então, por exemplo, no período de instalação, eles indicaram que a pesca sofreu algum impacto, as árvores frutíferas, a criação de animais e, por exemplo, um fato curioso, houve uma indicação de que o Bolsa Família sofreu um impacto muito negativo em relação à instalação do parque eólico, que eu vou, por exemplo, trazer um pouquinho mais à frente. A comunidade que foi analisada é a comunidade do Alazão. Ela é um assentamento estadual, certo? No ano de 2013, o governo do estado, junto com o Instituto de Terras e uma empresa responsável pelo primeiro projeto do parque, eles chegam na área, né? A comunidade ela não possuía a posse da terra, então houve a titulação para que essa área ela fosse arrendada para o projeto de parques eólicos, né? Então, você tem uma área mais central, que seria essa área 1, onde você tem uma proximidade um pouco maior das casas, né? Elas ficam a cerca de 2 quilômetros do parque,
E na área 2, você tem um espaçamento maior entre essas casas e, desse determinado ponto também, uma proximidade maior em relação às turbinas, certo? A comunidade, ela possui cerca de 16 residências. Essas residências, em alguns períodos do ano, elas estão ou não ocupadas em relação, por exemplo, à pesca. Então, existe uma sazonalidade em algumas residências. Alguns moradores, eles moram nessa área durante todo o período do ano. Então, aqui a gente traz algumas imagens que mostram a comunidade, né, o tipo de residência. A comunidade, ela não possui energia elétrica, né? Algumas possuem placa solar que foram retiradas da escola da comunidade. Aqui embaixo vocês podem ver a escola, que foi totalmente tomada pelo campo de dumas. Você tem a pesca enquanto atividade bem importante, também a criação de animais, e você tem uma dinâmica associada das atividades das pessoas, da própria questão da moradia, uma vez que muitas vezes esses moradores eles têm que mudar as suas residências em função das dunas, em função do alagamento de determinadas áreas. Aqui, já entrando na questão específica da instalação do parque em relação à comunidade, eu trouxe um mapa do estudo de impacto ambiental, né, que coloca, por exemplo, as áreas de influência, né, do empreendimento e coloca também a questão da geomorfologia. Foram divididas os compartimentos geoecológicos, foi feito esse mapa de compartimentação, com uma área similar à área trazida dentro do EIA, mas com a inserção, né, de algumas áreas que, do ponto de vista dos condicionantes ambientais, são interessantes, como, por exemplo, duas lagoas costeiras bastante importantes, que ficam nessa porção aqui abaixo, e que, dentro do estudo de impacto ambiental, elas são trazidas fora das áreas de influência do parque. Então, discutindo de forma mais direta essa questão do estudo de impacto ambiental, você tem o estudo de impacto ambiental como um instrumento do AIA, né, da avaliação de impacto ambiental dentro da Política Nacional de Meio Ambiente, onde você tem, por exemplo, a obrigatoriedade de algumas condicionantes em relação a, por exemplo, as áreas de influência, aos impactos ocasionados pelos empreendimentos. Já essa definição dessas áreas de influência, área diretamente afetada, área indiretamente afetada, ela não condiz, porque a gente observa que não houve o respeito a alguma dessas condicionantes, né? No caso, as áreas de influência e as alternativas locacionais e tecnológicas, que dentro do estudo de impacto ambiental não foi trazido, por exemplo, a alternativa locacional. Eles redimensionaram o layout do projeto. Não há uma consideração dos impactos cinéticos e cumulativos. A desconsideração da bacia hidrográfica enquanto unidade de planejamento dentro do estudo de impacto ambiental, inclusive trazendo informações erradas da delimitação da bacia, colocando que a bacia hidrográfica do Rio Preguiças estaria inserida dentro de uma outra bacia que está numa área totalmente diferente. Um conhecimento insatisfatório dos modos de vida das pessoas que vivem nessa área e da forma como eles se relacionam também. E a desconsideração do território, uma vez que eles se utilizam, por exemplo, dessa sazonalidade, por exemplo, na comunidade do Alazão, para afirmar que não há impacto porque as pessoas não vivem nesse território durante todo o período do ano, que não é verdade. Então, aqui, nós temos algumas imagens, né, desse processo de instalação dos parques, com a abertura de uma rodovia, a MA315, que ela passa no meio do parque eólico, né? Essa rodovia ela foi bastante defendida como uma ligação de acesso entre Paulino Neves, também pela questão turística. Houve também a construção de uma ponte no município de Paulino Neves, e toda a estruturação do parque em si, com os acessos, com as linhas de transmissão. E, a partir dessa instalação, se observam algumas falas dentro de todo o desenvolvimento do trabalho em relação ao apoio a esses empreendimentos. Por exemplo, a fala, o próprio título, eles só usam o vento, veio de uma fala de uma pessoa que estava defendendo a questão do parque, alegando que o projeto só trazia benefícios, né? Colocando sempre a questão
da compensação, seja ela uma compensação ambiental, seja ela uma compensação financeira, colocando a questão do discurso de desenvolvimento, de geração de renda, do desenvolvimento social a partir da instalação desses empreendimentos, como algo que seria diminuído em relação aos impactos que o projeto ele traz, né? Então, aqui, você tem, por exemplo, as alterações na paisagem, que são algo bem mais perceptível. Nessa primeira imagem, de dezembro de 2016, foi antes do início da instalação das torres. Em agosto de 2017, as torres estavam sendo montadas, aqui ainda tem alguns equipamentos sendo montados, e em julho de 2018, com o parque ele já totalmente montado, né? Esse primeiro parque, que é o Complexo Eólico Oeste, ele possui 96 turbinas e são 11 parques eólicos, né? A construção desses acessos, como mostra aqui embaixo, ele também trouxe impactos, por exemplo, na criação de animais, uma vez que, por conta do material utilizado para esse aterramento, esse barro, junto com o período chuvoso, com a criação dessas lagoas, fez com que diversos animais morressem atolados nessa área. As restrições de uso em relação aos parques, né, na maioria das vezes, alegando as questões de segurança para os moradores, e o aumento também de visitantes, uma vez que a construção desses acessos facilitou a ida de pessoas externas à comunidade para a área, por exemplo, para a prática do turismo. As restrições de acesso a partir da instalação, elas foram o principal problema relatado, uma vez que, por exemplo, em relação àquela pergunta lá dos impactos em relação às atividades ou os meios de sustento para eles, né? A família que classificou como muito impacto dentro do Bolsa Família, muito impacto negativo, foi porque ela retirava o benefício na sede de Paulino Neves e, a partir do período de instalação, como ela não tinha permissão de acessar essas estradas, ela passou a ter que ir para Barreirinhas, ter que ir de canoa e levar 3 horas, né? E também em relação à proibição da própria atividade da pesca e do deslocamento entre as comunidades, né? Esse problema ele diminuiu depois de reuniões, depois de intervenção de colônias de pescadores, intervenção do próprio município. E, por exemplo, durante o período inicial, havia uma questão de veículos autorizados, né, pela empresa responsável pelo parque. E durante alguns períodos, a empresa não autorizava nem mesmo os veículos que tinham os adesivos a transitar pela área, né? Outra questão bastante relevante dentro do trabalho foi o discurso da geração de empregos, uma vez que todos os moradores, nos 2 períodos, falavam que haviam bastante promessas em relação à geração de emprego, principalmente durante o período de instalação, onde, dentro do próprio documento, né, do próprio estudo de impacto ambiental, ele traz que haveria uma qualificação da mão de obra local, né? E, ao mesmo tempo, alguns moradores também, eles colocam que durante o período de instalação, dentro desse discurso, não foi firmado algo como um contrato, de que a empresa, por exemplo, ela teria que empregar as pessoas da comunidade, o que, do ponto de vista de alguns deles, é considerado um erro. Essas contradições entre o discurso de instalação e a realidade, eles ocasionaram diversos conflitos socioambientais, e alterações dentro do cotidiano, né, dessas comunidades, e também nas atividades realizadas, por exemplo, como a pesca. A pesca é a atividade mais importante dentro da comunidade, né? E, além de ser uma atividade de subsistência, ela também é uma atividade de mercado, uma vez que, por exemplo, dentro do próprio eixo de relação da comunidade com agentes externos, seja no município de Barreirinhas, seja no município de Paulino Neves, a gente tem, por exemplo, a venda desse pescado, do excedente, ou a vinda de pessoas para a área da comunidade para a pesca em determinadas áreas do ano, né? E essas alterações, principalmente na pesca, elas trazem outras consequências também, como, por exemplo, questões relacionadas à soberania alimentar dessas comunidades. Uma vez que, também por não possuir energia elétrica, a pesca é uma atividade diária, né, para realmente alimentação de forma constante, né? Como uma síntese bastante complicada, inclusive, eu trouxe aqui essas 2 imagens, né? Eu não vou detalhá-las, por conta da questão do tempo, mas onde você tem os atores e o discurso em relação à instalação desses parques dentro do discurso, entre o governo, as empresas, associações, comunidades, separado a população urbana da população rural, e você tem
a realidade aqui nesse segundo quadro em relação a essas forças e pressões exercidas entre cada um desses atores. E uma questão primordial, que foi justamente a questão desses benefícios trazidos pelo parque, como, por exemplo, a construção de estrada, ponte, elas são um benefício que é utilizado pela população urbana, uma vez que a população das comunidades rurais elas não tem acesso. E a questão da mão de obra também foi algo bastante implícito, uma vez que os poucos empregos, por exemplo, que houveram para as comunidades, elas foram empregos sem especialização durante o período das obras, e não houve aquela promessa de especialização da mão de obra local, né? Como considerações finais, a gente traz essa questão da unidade de conservação e da efetividade da gestão, né? Você tem todo um arcabouço jurídico em relação à legislação, você tem instrumentos responsáveis por essa gestão, como os planos de manejo, como os conselhos, né? Durante o período da execução do trabalho, por exemplo, houve a eleição do Conselho da APA dos Pequenos Lençóis, e, ao mesmo tempo, você tem discursos de proteção, né? No caso do uso sustentável desses recursos, que não condizem com a realidade, né? O discurso de energia limpa no estado do Maranhão, ele é um discurso que é utilizado em outras áreas também. O que diferenciou, no caso do Maranhão, foram alguns aspectos em relação à instalação, uma vez que, por exemplo, a comunidade, apesar de não participar da forma como deveria ser, a comunidade sabia da instalação dos parques, a comunidade ela recebe um arrendamento, uma vez que ela é proprietária desses terrenos, mas mesmo assim você tem a questão dos impactos socioambientais bastante presentes, principalmente em relação às áreas que são ocupadas, né? Uma vez que essas áreas elas são áreas de campos de dunas, de planícies de deflação, em sua grande maioria, e também tem a questão das atividades que são desenvolvidas pelas comunidades, né? Essa questão da concessão dessa terra pelo arrendamento, ela acaba passando a ser também uma concessão dos recursos, uma vez que a comunidade ela não consegue utilizar esses recursos naturais da mesma forma, né? Então, dentro da região dos Pequenos Lençóis, né, a energia eólica ela tem sido apenas mais uma pressão negativa, né? Não é colocando a energia como algo totalmente... não é colocando totalmente contrário à questão da energia. É se analisando a questão do impacto, principalmente pelo local onde ela está instalada, e de que algumas dos benefícios, né, eles não foram compatíveis em relação ao discurso e à instalação, né? Dessa forma, né, não se finaliza aqui o estudo da problemática, uma vez que você tem diversos métodos e abordagens, né, possíveis para analisar a questão da energia eólica, a questão desses impactos, né? Mas que sim é um ponto inicial, uma vez que você tem a proposta de expansão dos parques nessa região e em outras áreas do estado, né? E eles continuam a ser vistos como alternativas com baixo impacto socioambiental, né? As referências utilizadas durante a apresentação, né? Aqui eu deixo meu agradecimento principalmente aos órgãos de fomento, né? A FUNCAP, a CAPES pela Bolsa de Doutorado Sanduíche, a SEMA e o ICMBio pela concessão das autorizações de pesquisa, a Associação Comunitária do Alazão, né? E principalmente algumas famílias da comunidade e a todos que contribuíram dentro desse processo de dar voz e de fazer ciência durante um período tão difícil como esse de negação dos saberes tradicionais e da própria comunidade científica. É isso. Obrigado.